Fala galera, beleza? Eu tô trazendo mais um vídeo do canal, onde dessa vez trazendo pra vocês um guia completo sobre a Shaska. Essa personagem da região de Natlan, usuária de arco com a visão Anemo, membro do clã das Pluma das Flores, né, velho? Que em Natlan tem esse negócio aí de 6 tribos, né? Então, a tribo dela, no caso, é o clã das Pluma das Flores, né? Mas ok, né? Vamos continuar. Eu ia falar em 3, velho. Aí começa então o seu ataque básico, que você nunca vai usar, ela basicamente só um monte de flechada, é isso. Seu carregado você também nunca vai usar, mas basicamente você só atira uma flechada Nemo. Por que parece, essa daqui é a única. É a primeira, na verdade, segunda personagem 5 estrelas cujo a flechada carregada não tem nada. O 20 pelo menos na C1 muda alguma coisa, né? Mas então tá. Eu demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo aí que eu tava entendendo direito como a personagem funciona, né? Mas ok, vamos lá. Então, agora vamos pro foco principal da personagem, né? No caso, é justamente a habilidade elemental. Quando você aperta, você basicamente sai voando nessa arma gigante que assim. Você pode ir pra baixo, pra cima, você pode correr, né? É engraçado que faz um barulhinho de assovio aí toda vez que você liga ou desliga a habilidade, né? Mas tá já, né? Vamos lá. E o foco principal dessa habilidade aí, no caso, é basicamente o seguinte. Ela funciona também pra explorar, né? Mas o foco principal é isso aqui, ó. Quando você ataca, basicamente causa esse dano aqui assim na frente. Mas ao segurar, basicamente você consegue meio que mirar em alguns inimigos, causando dano neles, né? Sutilmente, basicamente, é um tiro anemo, causa dano anemo em área. E também puxa os elementos do time, tá? Eu vou sair ali pra eu conseguir logo essa pontuação logo aqui de uma vez, ó. Vou recuperar aqui o tiquinho de florista. E já vamos lá. Tá, você usar ela aí ó, pra explorar, bem legal. Bem divertidinho usar ela aqui pra explorar, tá? Vocês viram, esse aqui é um dos melhores personagens aqui de Natlan até agora. Isso aí que ainda... Isso aí só porque ainda não lançou ainda a bendita, né? A bendita da Mavuika. Vai lançar a Mavuika aí vai tirar o título dela, né, velho? Que a Mavuika aí vai estar na motona. Aí tá, já vamos lá, só tem que achar ali onde é que ficam os inimigos mesmo. Ah, miséria, velho, cadê os inimigos dessa peste? Eita peste. Ih, rapaz, agora o jogo me complica, viu, velho? Só queria achar os inimigos aqui dessa bosta. Mano, só queria achar os inimigos aqui pra mostrar que assim, como é que funciona ela contra os inimigos. Mas o jogo não deixa, né, velho? O inimigo tá lá na casa do caramba. Lá na casa do chapéu, né? Porque basicamente o ataque dela, no caso, se baseia basicamente só dá pra mostrar mesmo contra o inimigo, né? Então beleza, é aqui que ficam os inimigos, tá, gente? Ok, basicamente você consegue meio que mirar ali nos inimigos dessa forma. E aí meio que ela vai carregando ali assim, baseado no elemento do time. E depois explode ali, causando dano em área, tá? Basicamente baseado no dano do time. Ou seja, basicamente como aqui assim tem Pyro, Eletro e Cryo, basicamente ela vai puxar esses elementos, tá? Então dessa forma. Esse é no caso, ó. Você vem aqui, ó, mirou, aí puxou Eletro, Pyro, Eletro e Cryo. Eletro, Pyro e Cryo. Cryo, Pyro e Eletro. Basicamente, os dois primeiros são Anemo, tá? São 6 tiros aqui assim, né? Os dois primeiros são Anemo. O segundo, no caso, vai ser aleatório. E os outros 3, no caso, vão ser baseados no elemento do time, tá? Então, dessa forma aqui, você pode usar aí dessa forma ali. Beleza, você pode fazer isso aí, né? Pra causar dano nos inimigos. Bem simples de entender como funciona. Não é muito complicado, não. Ultimate aí, como eu disse, também causa dano aí dos outros elementos, né? Então tá joia. Mas ok. Ela funciona dessa forma, tá? Porém, um detalhe importante, bônus de dano anemo e bônus de... Na verdade, bônus de dano anemo e bônus de ataque normal não vão servir nela, tá? E também, pelo que eu ouvi, também não vai funcionar bônus de habilidade elemental, né? Somente bônus de ataque carregado e bônus de ataque. Tá? Então, basicamente, ela vai servir meio que como se fosse uma Ganil, né? Então, vamos lá. Falou sobre sua primeira passiva, porque essa daqui, a Mihoyo não poupou esforço na hora dos textos, viu? Tu é doido. Mas tá, já a primeira foi a seguinte. Quando o disparo da habilidade elemental
redes espirituais, carta sombria, carrega, se houver membros da equipe que atendam os requisitos de tipo elemental de conversão elemental, ganham os seguintes efeitos, seguindo o número de tipos elementais diferentes. Presente há uma chance de 3,3%, 66,7% e 100% baseada no número de elementos de cada... no número de tipo de elemento elegíveis presentes para que cada tipo desencadeie conversão espiritual e faça com que o terceiro projétil do Caçador das Sombras carregado no cilindro seja aleatoriamente convertido em um projétil do Caçador das Sombras brilhantes de um dos tipos elementais correspondentes. Cada tipo elemental corresponderá a chasca, um acúmulo do efeito espírito da sombra, né? No caso, é isso aí, né? Mas tá jóia. Aumentando o dano do projétil do Caçador das Sombras Brilhantes em 15, 35 e 65%. Este efeito dura até o fim do disparo múltiplo atual, máximo de 3 acúmulos. Eu já vou admitindo logo que eu entendi isso aqui, né? Demorou um pouco, foi a parte que mais demorou pra eu entender, foi as passivas dela, tá? Mas ok, basicamente o primeiro passivo funciona da seguinte forma. Tá vendo que quando ela tá mirando, né? Ela tem uma chance de puxar o elemento, não é 100%. A chance no caso é, se você tiver 3 personagens do mesmo elemento, né, no caso por exemplo 3 Pyro, no caso ela só tem 33% de chance de puxar o Pyro. Enquanto basicamente se tiver 3 de elementos diferentes, ela tem 100% de chance de puxar os 3. Porém o terceiro no caso vai ser aleatório, tá? O terceiro sempre vai ser aleatório, porém no caso baseado nos tipos do personagem aqui do time, tá? Então basicamente são dessa forma. Pode ser anemo também, caso você não tenha 3 personagens de tipo diferente. E agora sobre a segunda parte da primeira passiva, que é assim que ela faz o seguinte. Quando você tem personagens de tipo elemental diferente, né? No caso, por exemplo, Pyro, Electric Cryo ou Hydro, né? Pode ser Hydro também. Basicamente ela ganha esses acúmulos aí que aumentam o dano, tá? Basicamente sendo máximo de 65%. Então agora vamos falar sobre sua segunda passiva. Essas outras duas aqui são mais questão de exploração, né? Então vamos lá. A sua segunda passiva é a seguinte. Quando um personagem próximo da equipe desencadeia a exploração do Espírito da Noite, Chasca disparará projeto de Caçador das Sombras flutuantes contra um inimigo próximo, causando dano a Nemo com o alinhamento do Espírito da Noite. Este dano é equivalente a 150% do dano dos projetos de caçadores da habilidade elemental, né? Beleza? Se a equipe possui personagens Pyro, Hydro, Cryo, Eletro, os projéteis dos Caçadores das Sombras longejantes passarão por conversão elemental, causando dano elemental correspondente com o alinhamento do Espírito da Noite. Este dano será equivalente a 150% do dano de projeto do Caçador, blá blá blá, né? Do dano, né? Da habilidade elemental. O dano causado dessa forma é considerado dano de ataque carregado. Ou seja, basicamente, no caso, é a parte lá das habilidades, né? Eu acabei me confundindo aqui um pouco, tá? Mas na verdade é o seguinte. A segunda passiva que puxa os elementos do time. A primeira, no caso, só faz mesmo puxar os elementos, o terceiro carregado, tá? Os outros 3 ali, no caso, é do time, tá? No caso, é da segunda passiva. Então, ok, né? As outras duas passivas aqui são mais na questão de exploração, né? Pra você gastar menos stamina, menos flugisto em Atlan, pra tu voar mais rápido em Atlan, né? Esse aqui pra tu recuperar flugisto quando derrota o inimigo, né? Mas isso aí só funciona mesmo em Atlan. Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre sua primeira constelação, sobre sua C1, né? Que, personagem aí que tem texto, viu? Tá doido. Mas então tá, né? Quando desencadear a conversão do espírito do talento passivo truque do projétil, o segundo projétil do Caçador das Sombras adicional será convertido em projétil do Caçador das Sombras brilhantes. Aumenta a chance de desencadear a conversão espiritual se houver personagens da equipe com tipo elemental com as condições de conversão elemental correspondente. Aumenta a chance de conversão espiritual para 33%, podendo aumentar em até 100%. É necessário ter bloqueado a primeira passiva, né? Deixa eu ver se é a primeira passiva mesmo. Basicamente, isso aqui reduz aquele limite lá, né? Basicamente, eu não entendi direito não, mas pelo que eu entendi é o seguinte. Sabe quando você tem meio que como eu falei lá na primeira passiva, que você tem que ter tipo um elemental diferente?
Isso aqui basicamente você não precisa ter tipo elemental diferente, né? Então tá. Ok, vamos lá para a segunda passiva. Para a segunda conversação, né? C2. Quando Chaska se torna personagem ativa no campo de batalha, obtém o acúmulo de Espírito das Sombras do talento passivo Truque do Projétil. É necessário ter desbloqueado o talento passivo Truque do Projétil, né, que é a primeira passiva, para este efeito. Além disso, ao lançar disparos múltiplos da habilidade elemental, quando os projéteis do Caçador das Sombras brilhantes de Chaska atingirem o inimigo, causarão 400% do ataque de Chaska como dano elemental na área de efeito do elemento correspondente. Este dano é considerado como dano de ataque carregado. Esse efeito pode ser desencadeado uma vez a cada disparo múltiplo lançado. Ou seja, basicamente aumenta o dano, né? Basicamente quando você taca ali o negócio ali, tem uma chance de causar um dano maior, né? Um dano bruto de 400% do ataque, né? Terceira, sobe o nível da habilidade. A quinta, sobe o nível da ultimate, né? Agora a quarta faz o seguinte. Quando a ultimate, né, atinge um inimigo, regenera 1.5 de energia elemental para Chaska. E de acordo com o tipo elemental do projeto do servidor, blá blá blá, causa 400% do ataque de Chaska. Este dano é considerado dano de ataque carregado. O efeito do dano em uma área de efeito de inimigos corresponde mencionadamente. Pode ser desencadeado uma vez cada vez que Chaska usa a ultimate, né? Roda no celular das contas, roda fatal. Isso aqui é só meio pra tu recuperar energia e ainda causa um bônus, né? Ok, agora sua bendita CC, né? A última constelação da lista. É o seguinte. O tempo necessário de carregamento do disparo múltiplo de Chaska é reduzido e depois de desencadear a conversão espiritual do talento passivo, da primeira passiva, né? Chaska obtém o estado do ataque predestinado, fazendo com que nos próximos 3 segundos o próximo disparo múltiplo da próxima habilidade elemental lançada carregue consecutivamente, completamente, imediatamente, né? Ou seja, insta-charge. E aumenta o dano crítico da ultimate, né? E da habilidade elemental, eu falei tudo errado aqui sim, né? Tá joia, vamos lá. Em 120%. Um efeito de ataque predestinado pode ser obtido a cada 3 segundos. Ou seja, basicamente é só pra meio que tunar a personagem, né? Basicamente aumenta o dano crítico e aumenta o dano, né? Basicamente faz isso. Agora na ordem dos talentos aqui, você vai upar a habilidade e depois tem o ultimate. O ataque básico você não vai precisar, tá? E aqui no caso você nunca vai usar o ataque básico, mesmo que o dano seja no ataque carregado. É meio que o dano vai ser puxado mesmo da habilidade, tá? Então, basicamente, vamos lá. Vamos só sair daqui, né? Que eu tenho que agora mostrar a questão de armas, artefatos e times. Mas então vamos lá, né? É bem simples entender esse personagem aqui assim. Ela é meio complicadinha, mas não é tanto assim. Agora é só esperar essa bosta carregar. Demora. Carrega aí, meu filho. Como eu não tenho a Chaska, tá? Eu vou basicamente colocar a Faruzan no lugar, né, que é o Arqueira Nemo, tá? Basicamente só por isso mesmo. Então vamos continuando lá. Carrega. Beleza, né? Na questão de armas, as melhores armas para você usar nas Chaskas são as seguintes. Tá? De 4 estrelas você pode usar a Canção do Silêncio, porém aí vai depender muito do time que você estiver usando, tá? Que basicamente depende de ser curado. Você também poderia usar aqui assim no caso. Cadê? Aqui, ó. O Quebrador das Correntes, que é a melhor arma 4 estrelas para você usar na personagem, tá? Além disso, você pode usar também o Arco Quebra-Demônio, que funciona bem na personagem. E também, no caso, o Crepúsculo Desvanecido. Ele funciona, mas não é tão bom assim, tá? Basicamente, essas 3 aqui são as melhores opções, né? Por mais que não seja tanto, né? Então, em primeiro lugar, ficaria o Quebrador de Correntes. Em segundo lugar, o Arco Quebra-Demônios. E em terceiro, você colocaria o Canção do Silêncio, tá? Então, ok. Vamos agora falar sobre a questão de artefatos, né? E quanto aos artefatos, qual é o melhor artefato que você usa na personagem? Os melhores artefatos que você usa na personagem são basicamente o artefato Cordex de Obsidiana, tá? Basicamente desse artefato aqui, né? E basicamente quais são os status? Bom dano nela é meio que descartável, então basicamente você vai buscar
o seguinte, taxa dano crítico no chapéu, ataque no relógio e no copo, tá? Você sempre vai buscar ataque e ataque. Você não vai se importar em buscar bônus de dano anêmico, porque ela bate de outros elementos também, ela não bate só de anêmico. Então, basicamente, vai ser um desperdício tu usar bônus de anêmico. Então, basicamente, funciona dessa forma. E agora, na questão de times, vou mostrar que assim, um time muito bom para você usar nela, que é o seguinte. Basicamente, você pode usar que assim, a Xiangling, tá? Funciona bem a Xiangling, tá? Você vê assim, a Xiangling não vai ser nerfada pelo time ruim. Você pode usar a Lilac também, né? Que é um escudo bom, né? É um dos melhores escudos no jogo. Então você pode usar aí a Lilac, assim, né? Que basicamente ela vai precisar de um escudo. E basicamente você pode usar também um aplicador Hydro, aqui assim no caso, né? Você pode usar, por exemplo, a Mona ou também a seguinte, calma lá. De aplicador Hydro. Cadê Hydro? Você pode usar também a Furina ou a Kokomi, tá? Basicamente são essas três personagens aqui que você pode usar. Tá? Um detalhe aqui assim, importante é o seguinte. Você basicamente pode trocar também a Xiangling e a Layla ou também a Mona ali assim no caso, né? Por algum personagem de Cry. Então você pode colocar um personagem de Cry aqui no meio, tá? Mas basicamente eu acho que colocando assim fica melhor, porque você já consegue fazer duas reações muito poderosas, que é a reação de fusão e de vaporização, tá? Basicamente são duas reações boas que você pode fazer e ainda você tem uma chance aí de congelar os inimigos aí no meio, tá? Basicamente você pode substituir a Layla pela Charlotte, tá? Funciona bem. Você pode substituir também pela Rosária ou pela Diona, tá? Mas a Layla acaba sendo melhor que a Diona, tá? Justamente porque como a Chasca ela fica voando, a ultimate da Diona não consegue curar ela direito. Então basicamente a Diona meio que não é lá essas coisas. Você pode usar também a Ganyu, que é assim, a ultimate dela pra ser como seu DPS, mas não vale tanto a pena, tá? A Ganyu vale mais a pena ser usada como DPS mesmo, tá? Você pode usar o Keia também, tá? O Keia também funciona interessante. Então basicamente é isso. No caso, se você for substituir aqui assim pra Hydro, né, no caso. No Hydro eu já falei, né, no caso. Se você for querer substituir algum deles por Eletro, no caso, né, você pode colocar os seguintes. O Ororon funciona, mas não é a melhor opção, tá? Você colocar o Ororon. No caso, as melhores opções são Yaimiko, Dori não, Fischl e Beidou. Yaimiko, Fischl e Beidou são as melhores opções aqui se você colocar, tá? Basicamente, você pode até ali forçar ali um tipo colocar a Dori ou a Kukishnou, mas a Dori é um lixo e a Kukishnou sai melhor em Hyperbloom, tá? Raiden, Sino e Orin sai melhor em um time de DPS. E no caso da Xiangling, tá? Você vai poder substituir ela apenas por dois personagens, tá? Mas você vale mais se a tua Xiangling estiver ocupada, tá? Porque no caso os personagens que você pode acabar substituindo a Xiangling, né? São basicamente os seguintes. Você pode substituir a Xiangling pela DRA ou pelo Toma. Mas somente se ela estiver fora de campo, tá? Detalhe, a Mavuika também vai funcionar nesse time, que assim você substituindo a Xiangling pela Mavuika, vai funcionar bem. E pelo que eu vi, parece que o Viajante Pyro ele também vai ser um sub-DPS Pyro, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que se for mesmo, vai funcionar bem, tá? Então eu não achei muito bem a linha de explicação do Viajante Pyro, né? Então basicamente funciona dessa forma. Se o Viajante Pyro funcionar como sub-DPS, também pode ser que funcione, caso a tua Xiangling estiver ocupada. E no caso, basicamente, é isso, né? Agora, se a personagem vale ou não vale a pena, há um detalhe, já esqueci de falar que na parte de armas, você pode usar também, que assim, no caso, algumas armas de 5 estrelas, né? No caso, por exemplo, a Arcana original, que no caso é a arma do Linnei, a própria arma dela, né? Que no caso é Plumagem Escarlate do Abutre Astral. Você pode usar também essa arma 4 estrelas, que assim, né, que é nova, né? Que no caso é a Pena Cerrada da Floresta, que é a melhor arma 4 estrelas pra você usar na personagem, tá? Francamente, uma das melhores. E também, no caso, você pode usar outras armas de DPS, né? No caso, deixa eu vir aqui ensinar os arquivos aqui. Mostrar tudo direito, que é muita coisa. É muita coisa. Mas que assim, no caso, você pode substituir pelo Arco de Amos. Você pode substituir também pelo Laje de Tração Trovejante. Pela Estrela Invernal também funciona, tá? E também, cadê aqui, ó. Pelo Arco Simulacro, tá? Basicamente funciona esses arcos aí, assim, né? Mas tá, joia. De acontecer, eu acho que só tem esses aqui mesmo, tá? Porque, tipo assim, o arco real ele até funcionaria, mas no caso não vale mais a pena tu colocar algum outro.
E no caso, sei lá, as armas do passe, elas aqui obviamente valem a pena, né, no caso. O arco de esmeralda e o herdeiro do sol também funcionam bem. Né, mas é basicamente isso, né, tem meio que esses nerfs aí, né. Mas ok, então, agora, se a personagem vale a pena ou não, né, que era a parte aí onde eu fui interrompido. Ela tá igual o Linnea, ela vale e não vale a pena, tá? Ela é uma DPS bem forte, porém, o fato dela não valer a pena é justamente que ela tá vindo antes do Neuvillette, tipo assim, o segundo melhor DPS do jogo. Porque, basicamente, não dá pra falar qual é o primeiro entre ele e a Alerquina, né? Porque os dois estão nada aí de tão forte que não dá pra tu julgar direito qual é o mais forte, né? Mas como tá vindo antes do Neuvillette, não sei se vale muito a pena, né? Tô tentando conseguir essa porcaria desse arco aqui novo, né? Mas não ver essa porcaria desse arco, velho. Eu lancei uns 20 giros que já e nada desse arco vindo. Mas ok, né? Basicamente, é assim que funciona, tá? Basicamente a personagem vale a pena, mas pelo Lubanda que ela tá vindo, não sei se valeria a pena, tá? A melhor opção é guardar, esperar um pouco até ela vir no Rehan, tá? A menos que você não tenha o Neuvillette. Né, se você, quer dizer, a menos que você já tenha o Neuvillette, tá? E não queira nem a C1 nem a arma assinatura, você pode tentar rodar nela, tá? Mas basicamente não é melhor você guardar ou pro Neuvillette ou pra Mavui, tá? Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Então falou, valeu, até o próximo vídeo e fui!